Olá, meu nome é Pierre e eu tenho uma palavra rápida para você. Estou muito feliz que você esteja aqui e espero que você vá até o final dessa mensagem. Eu tenho certeza que será uma palavra que edificará o seu coração. E antes de começar, eu quero te pedir que você se inscreva no meu canal, se você estiver ouvindo pelo YouTube, que você deixe uma curtida. Se você estiver me ouvindo pelo Spotify, siga o meu perfil. Esses gestos simples colaboram muito com esse trabalho e me dizem que vocês têm gostado do que eu compartilho por aqui. Vamos à mensagem de hoje. Hoje eu quero falar sobre o abandono do primeiro amor. Eu tenho a impressão de que muitos de nós têm se acostumado com o estereótipo de ser cristão, se acostumado com a rotina de ser cristão. E isso não significa que há uma má intenção em ser assim. Eu observo que as pessoas têm sido mais Marta do que Maria nos dias de hoje. E eu quero te dizer o que isso significa. Você certamente se lembra do episódio em que Jesus se hospeda na casa de uma mulher chamada Marta, que tinha uma irmã chamada Maria. Essa história está relatada lá no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. O texto vai dizer que, enquanto Marta se preocupou com os afazeres para servir a Jesus, Maria sentou aos pés de Jesus para ouvir as suas palavras. O texto diz que Marta estava agitada e ocupada com seus muitos serviços. Marta, ao observar que sua irmã não estava ajudando nos serviços, chega até Jesus o indagando sobre Maria não estar colaborando com os afazeres, mas apenas parada aos seus pés aprendendo dele, pedindo, inclusive, que Jesus desse uma ordem para Maria se levantar e ajudar. Diante disso, Jesus repreende Marta dizendo, lá no verso 41 do capítulo 10, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Eu tenho uma grande impressão de que a intenção de Marta era a melhor possível. Pense comigo, ao receber Jesus em sua casa, talvez ela possuía o desejo de servir a ele e aos seus discípulos da melhor forma. Você precisa se lembrar, apesar do texto citar apenas Jesus aqui, Jesus andava com um grupo, ele tinha discípulos e além dos 12, mais pessoas provavelmente. Então imagine uma mulher sozinha tentando servir mais de uma dúzia de pessoas no mínimo. Certamente a ajuda de sua irmã Maria seria muito relevante para aquela situação. Mas o que vemos aqui é um claro episódio onde o dever e os afazeres foram colocados acima da devoção ao Senhor. Maria escolheu estar aos pés de Jesus em detrimento do que precisava ser feito ali para servir as pessoas. Então, quando eu digo que percebo as pessoas se acostumando com a vida cristã, eu falo da rotina, eu falo do serviço na igreja. Nós somos excelentes em servir nos cultos, em promover eventos, em cumprir com o cronograma da igreja, mas isso tem deixado muitos tão agitados e preocupados que não tem sobrado tempo para estar aos pés de Jesus. Ainda que servir de forma prática seja fundamental, isso não pode ser mais importante, na verdade não é mais importante, do que cultivar uma vida de devoção e estar aos pés de Jesus. Ele deixa claro que esta é a melhor parte, e é por isso que nós precisamos voltar ao primeiro amor. E para falar desse tema, o abandono do primeiro amor, nós vamos lá ao livro de Apocalipse, no capítulo 2, nós vamos ler a carta que Jesus escreveu à igreja de Éfeso, através do seu apóstolo João, e o texto começa a partir do verso 1 do capítulo 2 de Apocalipse, dizendo o seguinte: Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou as provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender,
virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Jesus inicia a carta afirmando a sua autoridade, o seu poder sobre a igreja. E nós precisamos compreender que ele permanece assim até os dias de hoje e nós devemos nos submeter ao que ele comanda. O primeiro ponto abordado na carta à igreja de Éfeso é Jesus reconhecendo a perseverança que essa igreja tinha nos caminhos dele. Isso porque a igreja de Éfeso foi muito perseguida socialmente. Jesus inicia o verso 2 dizendo: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. E por que Jesus diz isso? Éfeso era uma cidade tomada por religiões pagãs e a produção de símbolos e itens religiosos era uma fonte de receita muito relevante para a economia da cidade. A cidade era próspera e essa era uma atividade que gerava muita receita. Em Éfeso também ficava o templo da deusa Diana, que promovia uma cultura altamente corrompida e promíscua. A cultura religiosa de Éfeso era dominada por estátuas, objetos, símbolos. A idolatria tomava conta daqueles costumes daquela região. Com isso, culturalmente, as religiões pagãs influenciavam muito o cotidiano de quem morava ou passava por Éfeso. Cultuar aos deuses com alimentos e participar de banquetes, bem como festas temáticas, era uma rotina para quem habitava naquela cidade. Só nesse breve resumo que eu dei, você pode imaginar como os ensinos de Jesus causaram problemas na cidade de Éfeso. À medida que as pessoas iam se convertendo aos caminhos do Senhor, isso ia afetando os costumes e as interações dessas pessoas com o ambiente social de Éfeso. Com isso, a igreja sofria muitas retaliações que as pessoas ali promoviam por se opor a essa nova mensagem que estava sendo pregada ali, o Evangelho de Jesus Cristo. E diante dessas retaliações, que os irmãos de Éfeso então perseveravam e se mantiveram firmes ali, sem esmurecer. Se nós formos ao livro de Atos, lá no capítulo 19, nós temos o retrato de Paulo em uma de suas viagens à cidade de Éfeso, onde fica registrado que alguns ourives da região de Éfeso fizeram uma rebelião contra Paulo e todos aqueles que estavam ali com os ensinos de Cristo, por conta de que o ensino do Evangelho estava comprometendo o ofício dos ourives, que tinham como maior receita produzir estátuas, símbolos e itens religiosos pagãos. Então, a mensagem do Evangelho foi sendo proclamada dentro de Éfeso, as pessoas foram se convertendo e isso estava afetando os negócios desses homens. Então, no capítulo 19 do livro de Atos, nós temos o registro de uma rebelião que eles fizeram para tentar, de alguma forma, atacar, atingir aqueles que estavam pregando a mensagem de Cristo. O segundo ponto que Jesus elogiou na igreja de Éfeso foi o compromisso que eles tinham em zelar pelo ensino verdadeiro. Os irmãos de Éfeso não apenas guardavam os verdadeiros ensinos, mas colocavam à prova aqueles que traziam ensinos contrários, bem como aqueles que se apresentavam como apóstolos e não eram. Além disso, Jesus elogia o fato deles não terem cedido diante dos ensinos dos nicolaítas e odiarem esses ensinos, lá no verso 6. Em resumo, aqui para você compreender, os nicolaítas eram pessoas dedicadas a ensinar falsas doutrinas e confundir os irmãos acerca dos ensinos da sã doutrina. Eles tinham um objetivo de fazer os irmãos tropeçar na fé. Então, em resumo, é isso. Ou seja, além de ouvir e não ceder diante dos falsos ensinos, os irmãos de Éfeso possuíam uma postura ativa em odiar e contestar os falsos ensinos. Com isso, podemos ter o entendimento de que conhecimento e zelo pelos ensinos dos apóstolos não era um problema para a igreja de Éfeso, mesmo em um contexto de muitos ensinos pagãos
eles se mantiveram firmes ali, né, preservando os ensinos dos apóstolos. Porém, a advertência feita por Jesus à igreja de Éfeso foi a perda do primeiro amor. A igreja de Éfeso era muito boa em seus deveres, mas estava falhando em sua devoção. Eles perseveravam nas perseguições, resistiam aos falsos ensinos, mas faltava a chama de amor por Jesus. Eu quero ilustrar para você, antes de continuar debruçando sobre esse texto, eu acredito que essa ilustração é a melhor possível para você compreender o que estava acontecendo ali. Imagine um casal que inicia o casamento apaixonados, recém-casados, eles estão na chama da paixão. A chama da paixão está no seu auge. Mas passam-se os anos e essa chama vai se esfriando e aquele amor, aquele carinho, aquele desejo por intimidade, por estar juntos, já não é mais o mesmo. Porém, apesar disso, da paixão e do amor ali se esfriar com o passar do tempo, eles permanecem fiéis um ao outro. Eles não traem um ao outro, eles continuam juntos pelo matrimônio. Porém, falta aquela chama do início. Essa analogia retrata muito bem o que a igreja de Éfeso estava vivendo. Quando Jesus envia essa carta através de João, faziam aproximadamente 40 anos que a igreja de Éfeso existia. Isso mostra para nós que podemos estar diante de uma segunda geração da igreja. Com isso, provavelmente, muitos dos que estavam ali ouvindo essas falas de Jesus já não eram os mesmos do início que Paulo evangelizou. Ao longo dos anos, aquela chama de amor que havia no início da igreja de Éfeso foi se apagando. Diante disso, Jesus exorta os irmãos ao arrependimento e manda eles voltarem ao primeiro amor. Mesmo permanecendo fiel no ensino e no caminho, a igreja de Éfeso precisava se arrepender, porque mais importante do que cumprir com os deveres é viver em devoção ao Senhor. Volte a Marta e a Maria. Lembra de Jesus dizendo que Maria escolheu a melhor parte ao decidir ficar aos seus pés? Isso é devoção. Ficar aos pés de Jesus é mais importante do que fazer as coisas para Jesus e do que ser usado por Ele. Estar aos pés de Jesus é devoção, é relacionamento, é cultivar a chama do primeiro amor acesa. Quando eu digo que muitos se acostumaram, eu falo exatamente que muitos permanecem fiéis ao Senhor, guardando os ensinos, servindo em suas igrejas, cumprindo com seus compromissos eclesiásticos, mas não estão vivendo aos pés de Jesus, não estão cultivando uma vida de devoção. Do que adianta ser tão elogiados nos afazeres e na segunda-feira não estar aos pés de Jesus? Do que adianta servir no ministério eclesiástico e não estar aos pés de Jesus? Do que adianta confrontar falsos profetas, falsos mestres e não viver aos pés de Jesus? Do que adianta perseverar como crente sem desviar do caminho, mas não estar aos pés de Jesus? Talvez você se orgulhe de um autoconhecimento teológico, bíblico e literário que tem, mas a chama do primeiro amor está apagada. Talvez você se orgulhe de confrontar falsos ensinos nas redes sociais, publicamente, mas a chama do primeiro amor está apagada. Você está igual ao cônjuge que se mantém fiel ao matrimônio, sem adulterar, mas a paixão já não é a mesma do início. Diante disso, a exortação de Jesus é: se arrependa e escolha a melhor parte.